Pessoal, boa noite. Vocês estão escutando bem? Alguém pode me confirmar, por favor? Vamos só aguardar o professor Valdemar entrar, que a gente já começa a nossa live aqui. Obrigado aí pelas confirmações do som. Pessoal, boa noite. Então, já são 9 horas. Assim que o professor Valdemar entrar, a gente já inicia a nossa live com os assuntos aí relacionados ao tema do treinamento resistido e a musculação. O professor Valdemar já entrou, já está online. Já fiz o convite. Oh, muito obrigado, professor. Boa noite, doutor Igor. Como é que o senhor Boa está? noite. Grande honra. Da onde você está falando? Estamos aqui de Catanduva, qual o senhor já esteve algumas vezes presentes Sim. aqui em alguns eventos de sucesso, né? Perfeito. E eu me apresentar primeiramente aqui, apresentar o nosso projeto. Então, esse projeto faz parte do Live da Educa, da Unifipa, né? Que é o Centro Universitário Padre Albino, da qual nós temos até uma faculdade de medicina aqui, muito tradicional, com mais de 50 anos. Então, com mais de 50 anos a nossa faculdade de medicina, e a qual eles têm o centro acadêmico e o Atlético, a associação atlética deles, eles levam o nome do seu tio-avô. Eles homenageiam o seu tio-avô e o doutor Emílio Ribas. Né? Então, não. O meu tio é o Lara Ribas. Lara meu Ribas. Avô é o Lara Ribas. Então Emílio Ribas é outra pessoa. O Lara Ribas, ele é o paraninfo da Polícia Militar aqui do estado de Santa Catarina. Me passaram uma outra informação, então eu fiz essa confusão. Então eu peço perdão. Mas então a gente vem da Unifipa, né, para promover esse projeto. Eu me chamo Igor Braz, eu sou formado em Educação Física em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina. Depois eu fiz um mestrado em Promoção de Saúde na Unifran, da qual saiu esse livro aqui, que eu publiquei em 2014, Promoção de Saúde na Terceira Idade. Né? Que maravilha! E depois eu entrei no doutorado, que eu estou na Uniara estudando a influência do raio infravermelho longo na recuperação muscular, a partir de um dano muscular, né, promovido por um exercício de musculação. E desde 2013 eu dou aula na Unifipa, no curso de Educação Física, atualmente coordeno o curso. Então eu queria dizer que é uma honra em nome da faculdade e em nome da cidade, até que sempre teve uma idolatria muito grande por você. Eu lembro que em 2002, 2003, eu fui num curso seu aqui no Clube de Tênis em Catanduva. Eu tinha ainda 17 anos, 18 anos. Eu não tinha ainda... Eu não tinha ainda decidido a faculdade, o que eu ia fazer.
tudo. E eu assisti a palestra do senhor e foi um incentivo muito grande para eu decidir realmente fazer educação física. E porque eu vi assim o quanto tinha de conhecimento para que se ter, para que se tenha um grande profissional na área. Eu vi a inteligência do senhor, que eu admirei muito. Então foi algo assim decisivo para eu decidir realmente fazer educação física, aquela palestra que eu assisti em 2002. Antes eu tinha lido o livro do senhor já aos 15 anos, o Anabolismo Total, que era um livro que era um sucesso de vendas aí nas livrarias e um sucesso nas copiadoras também, que a gente via xerox daquele livro de Anabolismo Total. Eu assinei muito xerox por aí. Era engraçado. Eu falei, pô, isso não pode. Mas falava, professor, eu não achei o livro para comprar. Eu ia lá, assinava assim mesmo. Era engraçado que o pessoal fazia cada capa bonita desse seu livro aí, que era o xerox, então eles investiam na capa. Ele andava embaixo do braço com o livro na academia. Eu li ele aos 15 anos de idade e depois vi essa palestra. Depois morei em Londrina, né? Eu lembro também em 2005 eu fui na primeira clínica avançada de musculação sua, lá em algum dos hotéis lá, teve você, a participação do Rodolfo Pérez, né? Que também foi muito legal. Encontrei o Betão lá daqui de Catanduva, o Betão da Cirurgia. Grande Betão. Grande Betão, lenda. E aí foi assim, eu via também eu e meus Betão, amigos. o Beraldo, era um grupo de malucos aí. Eu via assim a idolatria, eu e meus amigos passavam nos da Iron Works, a sua academia lá, a época ainda na final de Higienópolis. Sim. Aí todo mundo sempre falava, todo mundo sabia que era a academia do Valdemar, mas todo mundo naquela idolatria, olha, a academia do Valdemar. Então, aí a gente sempre teve uma idolatria muito grande assim por você. E aí eu acho impressionante que eu chego nas escolas, na faculdade hoje, aí eu vejo alunos chegar do primeiro ano agora, alunos surpresos assim por conseguir uma live com você, alunos de 17 anos, e que falam assim, que tem você na Falando mesma... meu grande amigo Gerson Guimarães aí de Mirassol, Gerson, aí pertinho de vocês aí. Outro precursor aqui do treinamento com força aqui na região. E aí a gente vê jovens já também passando por gerações, atravessando gerações, e você continua sendo aquele ídolo, aquela figura máxima aqui da musculação no Brasil. Então, passa 20, 30 anos, você continua sendo aquela figura máxima, assim, a palavra de ordem. Eu queria saber, nossa primeira pergunta aqui, como que o Valdemar Guimarães faz para se atualizar? Como que o Valdemar Guimarães busca suas fontes de informações, livro, artigo, bate-papo com os próprios treinadores, atletas? E dá para se ver que você é muito inteligente e estuda muito. Como que é a rotina de estudo assim, do Valdemar Guimarães? Eu estudo muito pouco. Eu sempre estudei muito pouco. Tá? As pessoas acham que para ficar douto em uma situação ou outra, que ela deve colocar ou se debruçar em cima de milhões de livros e artigos. Quanto mais você se debruçar em termos de volume, menos você irá aprender. O mais importante é que você leia. Eu sempre digo, a leitura faz o homem. Porém, se você se direcionar única e exclusivamente para um determinado ponto na sua vida, quando você se especializa, né? Aliás, a minha especialização também foi na sua faculdade, na UEL. Foi com o meu querido amigo, o D'Artagnan, né? Na primeira pós-graduação em cineantropometria. Então, nós temos formação na mesma universidade, né? Na verdade, eu me formei na Unopar e me pós-graduei na UEL, né? Uma grande universidade, sempre ranqueada como uma das melhores do Brasil, né? Um campus fantástico também. Pois bem, muitas pessoas estão preocupadas em se atualizar o tempo inteiro, em consumir, em digerir inúmeros artigos. Porém, isso, na verdade, é uma grande impossibilidade. Por que é uma grande impossibilidade? Porque o volume de artigos e de informações ele é exponencial. Não é possível que a gente possa estar atualizado sobre exatamente tudo a respeito daquela determinada área de nosso interesse.
Ou seja, é muito importante que, além de você se manter atento, que o entorno daquilo que envolve a sua atividade profissional também tem uma importância muito grande. Por que isso aí? Por que eu estou dizendo isso? Porque quanto mais você adentra e se aprofunda em um só assunto, o entorno e aquilo que o envolve se torna cada vez mais gigantesco, que em um determinado momento você poderá estar sabendo tudo a respeito de absolutamente nada. E é justamente aí que você será substituído por um computador, pelo raio de um algoritmo. Ou seja, quando eu digo que eu estudo pouco, eu estudo muito pouco sobre musculação em específico. Eu tenho um conforto muito grande de buscar meta-análises, estudos de consenso, o que me traz um conforto muito grande. Porém, para manter a minha mente criativa e poder transformar as informações, eu procuro me manter alerta para todo o entorno. Por exemplo, disciplinas que normalmente os nossos colegas não se atentam. Uma delas, a paleantropologia. Se você não compreende as atividades do homem em seu histórico zoológico e retroativo, você não entende o movimento humano aqui e agora. Você tanto não entende o movimento humano aqui e agora que você confunde cinesiologia com biomecânica. A biomecânica, ela está dentro da cinesiologia, mas ela depende da mecânica para ser estudada. E essa mecânica, ela não é bidimensional ou cartesiana, ela é tridimensional. Então, você tem que manter esta visão. Se você não estudar neurociência, por exemplo, eu instituí um conceito, ajuda fantasma. Sabe a ajuda nos exercícios da musculação? Eu estipulei a ajuda fantasma. Se você quiser saber o que é ajuda fantasma, você vai estudar neurociência. Né? Então, da neurociência, você traz uma série de concepções. Da paleantropologia, você traz uma série de concepções. Da história recente do homem também. Ou seja, se nós não mantivermos-nos atentos com uma biblioteca recheada também de outros assuntos, o nosso conhecimento será sempre raso, será um conhecimento extremamente, como se fala em inglês, dull, opaco ou fosco, e não chamará a atenção de ninguém. Ou seja, por que os meus livros são bem lidos e alguns deles são best-sellers? Porque eu simplesmente não faço aquela leitura repetitiva, aquela leitura onde se parece que vai ou seria escrita apenas para um pós-doutor na área. Esses, normalmente, não estão interessados naquilo que você escreve. Então, eu me direcionei a produzir uma literatura que fosse apta ao entendimento de não doutores, de não professores. Ou seja, da grande massa das pessoas que necessitam da informação. Ou seja, eu digo que eu estudo muito pouco, mas como tudo é relativo na vida, pode ser que o meu estudar muito pouco seja estudar muito para outras pessoas. Eu entendi e eu concordo plenamente no sentido que a pessoa que se especializa demais em um único assunto, ela acaba sabendo demais, ela acaba sabendo muito sobre absolutamente quase nada, né? Então, é absolutamente isso, eu concordo realmente nesse sentido. Professor Valdemar, se a gente for tratar aqui do seu início de carreira, a gente sabe da influência ali do Dorian Yates, tudo, mas como é que foi quando você decidiu trabalhar assim com esporte de alto rendimento? Quando que foi esse momento aí que você vislumbrou, eu vou trabalhar com esporte de alto Olá, meu amigo Paulo Azevedo, está aqui o grande professor e filósofo Paulo Azevedo. É muito legal você entrevistar o Paulo Azevedo em um determinado momento, aí convidá-lo, porque oportunidade. é um poço de conhecimento, viu?
Pois não, Igor. A sua influência maior vem realmente ali da escola do Dorian Yates? Foi ali que você vislumbrou você trabalhar com isso? O Igor, eu não posso desmerecer os meus primeiros mestres. Professor Odir Duílio Matanó, em Londrina. Tá? Eu não posso me esquecer do professor Antônio Carlos Gomes, uma das maiores autoridades em periodização e treinamento esportivo. Excelente. Eu não posso deixar de me esquecer do meu grande amigo, quase irmão, Abdala Achor. Excelente. Do meu grande parceiro e colega de turma, Dr. Sérgio Gregório. E tantos outros que me influenciaram. O meu querido amigo João Júlio, que deve ter sido seu professor. Eu conheci pessoalmente 3 desses 10 que você já citou. Estou me sentindo privilegiado já. Então, todas essas pessoas, a professora e doutora Elizabeth Lafranc, que foi quem trouxe a ginástica rítmica para o Brasil, a avó da minha filha, né? Eu não posso deixar de prestar homenagem a essas pessoas, porque antes de ir para a Inglaterra, por exemplo, quando eu me formei, eu já fui admitido na pós-graduação. Em uma época em que não se fazia pós-graduação se você não tivesse pelo menos 1 ano de formado. Na época em que a educação não era só comércio. Né? Mas, quando eu apresentei esse meu pedido, mesmo como recém-formado, eu passei por 2 outros cursos antes de fazer educação física. Né? Quando eu cheguei para o professor D'Artagnan, meu amigo D'Artagnan, ele já veio aqui dar uma palestra aqui. Do curso de cineantropometria, mesmo como sendo recém-formado, eu já tinha um programa de avaliação, um software de avaliação. Ninguém tinha no Brasil. Eu desenvolvi o primeiro software de avaliação do Brasil. Né? Então, quando eu apresentei esse software, ele teve que me admitir. Eu era o único recém-formado a fazer a faculdade lá com ele. Né? Isso foi muito bacana, isso foi muito interessante. Logo em seguida, eu também comecei a fazer ou auxiliar a preparação física da seleção brasileira de ginástica rítmica. Ou seja, esporte de altíssimo nível. Né? Então, eu tive essa vivência. Quando eu fui para a Inglaterra, eu já tinha vivência do esporte de alto nível, já tinha sido militar durante muito tempo. Então, a disciplina militar também me influenciou muito. Agora, na elaboração da minha metodologia de trabalho, que é o método Intensidade Total, realmente, a convivência durante 10 anos no interior da Temple Gym, que na década de 90 foi considerado o ginásio mais hardcore do mundo, foi definitiva para que eu passasse a enxergar o treinamento em uma outra dimensão, jamais experienciada, não apenas no Brasil, mas no mundo. Por quê? Porque aquele treinamento de uma intensidade absurda, que era o realizado por Dorian Yates, foi um treinamento que mudou a história da musculação, porque ele inaugura a era das supermassas musculares. Ou seja, de lá, não tem nada a ver com Mike Mentzer isso, tá? Absolutamente nada a ver com Mike Mentzer, tá? Mike Mentzer e o seu Heavy Duty, como a colega aqui mencionou, isso é apenas história. Tal como o High Intensity Training de Arthur Jones, isso é apenas história. Isso não é utilizado por absolutamente nenhum atleta no mundo, não é? Então as pessoas confundem muito isso. Essas pessoas, elas perfizeram um histórico e fazem parte da lenda e da história do bodybuilding. Mas aquilo que Yates utilizou, com uma filosofia própria de treinamento extremamente intenso, depois foi sendo progressivamente comprovado por boas ciências. E como nós sabemos, doutor, boa parte das vezes, a ciência ela rasteja atrás dos fatos. E ela é extremamente mutável. Por exemplo, no momento que nós vivemos, cada hora é uma coisa.
Agora estão dizendo que não é para usar a porra da máscara de novo? Cloroquina, não cloroquina, usa. A cada momento, todos nós no mundo estamos confusos. Todos. Olha, é o meu amigo Betão, bodybuilder, que está aqui. É ele mesmo. Saudades de você, Betão. Sucesso para você e a sua linda família, viu? Esse cara é foda. Ele é demais. Betão Ele abriu as portas para eu treinar aqui. Ele, old school, né? Esse é verdadeiramente old school, né? Esse sabe o significado da palavra. Então, ô Igor, eu acredito que a ciência, ela muitas vezes deixa as pessoas confusas. Algumas vezes não. Elas são ciências e percepções cabais. Por exemplo, a tabela de elemento químico, dos elementos químicos de Mendeleev está aí, não vai mudar tão cedo, nem nunca mudou, né? É uma instituição, ela está aí, veio e ficou, né? Mas nem todas as situações são desta forma. Ou seja, a percepção do treinamento e as bases, né, para a elaboração da minha própria metodologia advém em grande parte daquilo que eu vivi dia após dia, ano após ano, dentro da Temple Gym. Entendi. Beneficiado pela minha formação militar, pelos meus antigos mestres, né? E pela minha formação acadêmica em engenharia. Né? Porque eu percebi um grande lapso no entendimento da mecânica do movimento, da física da musculação. Né? Entendi. As pessoas não compreendem o que é intensidade. As pessoas apenas possuem uma noção vaga e sensorial do que intensidade é. Então, é assim, né, com esse aglomerado de situações, que eu montei o meu pensamento. Legal. E eu ainda tenho uma crítica além da ciência, que é a disparidade entre o que é pesquisado e o que é aplicado realmente, principalmente aí no nosso mundo aí do treinamento físico aí com personal trainer. Valdemar, agora tratando aqui do treinamento de força muscular, a gente sabe aí que a gente pode ter aumento da força muscular em consequência da hipertrofia, aumento da área de secção transversa, mas tem outro caminho, que é aumentar a velocidade de recrutamento das fibras musculares, especialmente das fibras musculares tipo 2. E a gente vê que o seu método de treinamento está bem atrelado a isso, que é a carga e a aceleração. A carga, a velocidade, a potência muscular, para se gerando aí tanto a hipertrofia, que no caso para gerar tensão mecânica, dano muscular, estresse metabólico, mas ali no caso da força muscular, eu queria puxar para o lado do treinamento do lutador, que até eu comento sempre com os meus alunos, que às vezes um momento no treinamento do lutador, você deve priorizar altas cargas no sentido de melhorar, ensinar o corpo dele a recrutar as fibras musculares glicolíticas mais rápido, recrutá-las mais rápido, e assim ele aumentar a força, a potência muscular dele, sem aumentar o peso, sem precisar subir de categoria. E a gente tem o seu exemplo aí com a parceria com o Vanderlei Silva, que foi um sucesso tremendo, era impressionante a diferença de preparação física do Vanderlei Silva, à época aí que ele ganhou os Prides, que era o maior campeonato à época. Então, que o senhor fez os treinamentos e destacou. O Vanderlei Silva tem uma tatuagem do time Valdemar Guimarães. Então, como que é essa relação de desenvolvimento da força, potência, sem ganhar muita massa para não mudar a categoria do treinamento de lutador, Valdemar? A questão da categoria, ela deve ser levada muito em consideração. Assim sendo, antes de você prescrever o treino, você tem que avaliar. Não há como prescrever sem avaliar. Lá em Londrina, eu usava o laboratório do Senesp, a comando do meu querido amigo Dourado, o professor Dourado. Você chegou a conviver com o Dourado. Né? Aqui eu tenho o Dr. Eros. Não sei se você acompanhou, o Vanderlei voltou a fazer um trabalho comigo. Possivelmente seria uma luta com o Mike Tyson ou com o Vitor Belfort. Certo. Ele quebrou o pé semana passada, semana que vem ele está de volta aqui. Né? Depois de algum tempo, voltamos a fazer a preparação. Na época do Pride, foram mais de 20 combates e não perdemos nenhum. Então, o Vanderlei, o Napão, Murilo Ninja, a própria Duda Jankovic, que se sagrou campeã mundial de boxe profissional,
Então, foram vários atletas de lutas, né, que fizeram um trabalho conosco e vêm fazendo vários atletas de lutas até hoje. Né? Inclusive o menininho de 8 anos de idade, que é o atual bicampeão mundial de jiu-jitsu, que faz o trabalho de preparação física comigo e com a professora Franciele Guimarães. Legal. Né? Ou seja, no que se refere ao treinamento específico para o atleta de lutas, nós temos que observar qual é o objetivo da preparação física. Um dos objetivos que as pessoas às vezes não conseguem perceber é diminuir a incidência de lesão, porque é uma das atividades mais lesivas, obviamente, por motivos óbvios. Né? Então, a musculação, ela consegue auxiliar na redução de traumas na prática esportiva. Inclusive, a musculação aplicada para crianças, existem trabalhos que chegam a relatar que a diminuição de lesão na prática esportiva por crianças que treinam com pesos chega a ser de mais de 60% a ocorrência de lesão muscular. Tá? Veja a importância. Agora, para o atleta de luta, além de torná-los mais resistentes à lesão, nós temos como objetivo transformar o atleta numa máquina de amassar carne. Atleta que comigo treina, eu costumo dizer, aonde bate, não nasce mais pelo. Bom, ao mesmo tempo em que ele tem que se preparar para suportar todos os rounds com o gás, como se fala dentro do ambiente das lutas, o suficiente em termos de resistência muscular localizada. Ou seja, ao equalizar este tipo de treino, tá, nós objetivamos, então, ativar. Vou fazer esse treino para ativar fibras oxidativas. Não. Agora é fibra glicolítica. Aqui, ó, isso para nós não existe. Porque não existe 2 tipos de fibras musculares ou nem meia dúzia. Subtipo 1A, 1B, 2A, 2B, 2C e por aí vai. Isso é apenas uma divisão didática. Porque nós temos infinitos tipos e subtipos de fibras musculares, da mais oxidativa à mais glicolítica. Então, você agrupa didaticamente apenas para facilitar o entendimento e o desenvolvimento de um ou de outro trabalho. Ou seja, quando eu treino um lutador, estando o mesmo devidamente, progressivamente adaptado, então eu tendo, em um só treino, trabalhar com baixas cargas e muitas repetições, a altíssimas cargas e baixíssimas repetições, chegando até uma única repetição, com uma carga extraordinária, em um só treino. É lógico, se nós vamos observar lá as teorias da periodização, você vai observar periodização em blocos, né? Periodização linear, ondulatória, né? Em blocos. Agora eu vou treinar só força. Nós não usamos isso. Agora é só potência. Eu não utilizo isso na minha metodologia. Porque nós conseguimos, com periodizações ondulatórias e manipulando conceitos subjetivos, em um só treino, treinar da fibra mais oxidativa a mais glicolítica, tornando o atleta, então, resistente e capaz de terminar um combate em um só golpe. E foi assim que nós formamos diversos lutadores com títulos mundiais. Não foi só o Vanderlei Silva. Não é? Então, agora, quando nós percorremos pela seara do peso corporal, não é? É lógico, o treinador de lutas, ele não treina como se fosse um bodybuilder, com o objetivo de aumentar a massa muscular de uma forma infinita, porque esse é o objetivo de um verdadeiro bodybuilder, ao aumento do volume muscular sem limite, de forma infinita. Para ele, o céu é o limite. Agora, para o lutador, não. Mas ele, de qualquer forma, não treinará
como um bodybuilder. Outros, sim. Eu trabalho sempre em conjunto com o nutricionista. Eu faço a periodização longitudinal do atleta. Como? A partir de um calendário. Qual é a data da sua ou das suas competições? A partir daí é que eu vou delimitar qual vai ser o primeiro, o segundo, até o quarto ou quinto treino do dia. Aqui nós temos o melhor time de triatlon do Brasil, tá? Aqui na CPH. Atletas do Ironman, atletas profissionais do triatlon. Esses caras treinam até 4 períodos por dia. Eu tive atleta que treinou 5 períodos por dia. Caramba. Porque são profissionais. Eles vivem, porém, qual foi o meu trabalho? Delimitar qual é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto treino do dia, qual é o intervalo entre um estímulo e outro, volume e intensidade de cada um deles, qual é a ordem dos treinamentos. Eu pego esse montante e entrego para o nutricionista, para o vire-se. Aí sim é que vem a dieta. Foi assim que começou o fenômeno Rodolfo Pérez. Eu peguei aquele aglomerado e falou, se vira, negão. E ele fez um trabalho excepcional. E ele respondeu. Controle do peso. Os nossos atletas nunca ficam muito distante da categoria de peso. Se for para perder muito peso, o conselho do professor, sobe de categoria para você não lutar fraco. O Igor, não dá para o atleta treinar fraco, inclusive com o risco aumentado de contusão. Por falar nisso, o maior especialista no Brasil é o nosso amigo, e com o qual eu me aconselho, o doutor Hermano. Depois eu te passo o contato para você fazer uma live dessa com o doutor Hermano, Legal. que é o maior especialista do Brasil nessa área. Ó, porrada na cabeça. Legal. Então, a sua linha de trabalho, então, é em uma sessão de treinamento ali, você atinge as 3 vias energéticas, as fibras das mais oxidativas, as glicolíticas, como você falou. Você, então, é um ondulatório que ondula na própria sessão, buscando a hipertrofia. Não. Durante o ano, para compreender melhor disso, haveria necessidade de falarmos sobre os conceitos subjetivos de trabalho submáximo, falha e falha total. Certo. Não podemos treinar a falha total o tempo inteiro. Então, em determinados períodos de recuperação ou regeneração, nós utilizamos o trabalho apenas submáximo. Mas aí é um curso inteiro sobre isso aí. Que inclusive tem um curso online seu sobre periodização. Né? Nós lançamos aí, são quantos cursos, meu Deus do céu, eu estava fazendo isso aqui agora. São 4 cursos. O primeiro módulo, construindo programas de treinamento com competência. Uma visão crônica. São 8 horas de curso. Curso 2, construindo sedes de treinamento. Uma visão aguda. É o treino em si, é o dia do treino. Certo. Terceiro, técnicas de ajuda nos exercícios da musculação. E o quarto é o curso Mantenha o Foco, Treinamento Autoconsciente. Aprender a meditar, aprender a respirar para se preparar, para se acalmar, mas também para se preparar logo antes de entrar num combate. Certo. Valdemar, agora tratando mais um treinamento de hipertrofia e puxado mais para fisiculturistas, você fala aí que a gente, lógico, sempre buscando a falha, faz repetições máximas, né? Então vai fazer, só para ser mais didático aí para os alunos, 12 RM, então quer dizer que você fez 12 repetições completas, foi fazer a 13ª, chegou a falha. Nós nunca contamos porra nenhuma. Desculpa o francês. O seu método é esse também. Números para nós não existem. A nossa matemática, a nossa contagem é a matemática ou a contagem da incerteza. Nós conseguimos resgatar os nossos instintos naturais. Tá? E nós sabemos quando foi muito ou se foi muito pouco. Então, nós não estamos trancafiados em números. Tá? Eu tenho todo um histórico, por isso que eu falo da antropologia, muito da antropologia, né? Então, isso veio muito da antropologia, né? Retroativa lá atrás. Então, nós não temos esse delimitador. Como eu falei, o nosso delimitador é submáximo, falha e falha total, que são noções
subjetivas, não é? E de fácil resgate. Por quê? Porque todas elas nos são naturais. É mais engraçado do que contar número é proibir fazer número ímpar, né? Não pode fazer 13 repetições, 11, tem que ser sempre 10, 8, 12. Não, isso aí. Olha, nós dependemos muito, usamos os números em toda a nossa evolução para lançar foguetes e para nos comunicarmos aqui através de códigos binários, né? Mas o restante das coisas, os números atrapalham mais do que ajudam vocês. É verdade, pelo lado fisiológico. Agora, Valdemar, no treinamento fisiculturista, você falou, é claro que não vai conseguir chegar à falha total, dar aquele treino máximo ali durante o ano todo. Quanto tempo, em média, ali, um profissional ele consegue ficar treinando esse período? Quantas semanas ali, normalmente, ele consegue ficar treinando dessa maneira? Olha, eu não posso dizer por todos os atletas. Por quê, doutor? Existem várias formas de você treinar e criar estímulos. Não existe uma só forma, né? Ou seja, nós temos que entender e respeitar aquelas pessoas que contam repetições, aquelas que não contam, aquelas que usam a metodologia X ou Y. Né? Porém, pelas minhas observações relacionadas a atletas mais bem orientados, eles não costumam explorar a falha total da musculatura por períodos superiores a 6 semanas, sem antes reduzir a intensidade do treino a fim de favorecer períodos de recuperação e regeneração. Porém, isso vai depender muito também do volume do treino. Hoje tudo é volume. Tudo é volume. Mas é um dos fatores... Substituiu o treinamento de oclusão, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas, enfim, não vamos comentar. Há necessidade de você produzir um treino consciente e adaptado para as necessidades daquele atleta. Como é que você vai descobrir isso? Existe uma fórmula matemática para um tal de algoritmo? Não existe. Nós dependemos muito da nossa percepção enquanto seres humanos. Aí entra o manter o foco, o treinamento autoconsciente. Enquanto as pessoas não perceberem essa necessidade ou resgatá-la, continuarão a fazer um trabalho deficitário, tentando imitar métodos. Se isto fosse útil, se isto fosse o suficiente, então a nossa profissão não seria necessária, porque bastaria você imprimir uma série num programa de computador, em seu celular, e estaria tudo resolvido. E não é assim que acontece. A nossa profissão é uma das últimas que deverá, no futuro, não muito distante, ser substituído por um robô. Porque nós dependemos justamente da nossa intuição, da nossa capacidade de observar e transformar, à medida do necessário, e para aquele determinado momento, um determinado estímulo. Não existe um programa de computador que faça isso por você, professor. Ou seja, você está na profissão certa. Agora, se você, professor, começar a buscar ou desejar receita de bolo, você vai perder o trem da história, vai perder alunos e não será bem sucedido. A partir do momento em que você tiver esta visão da necessidade da sua intervenção no sentido de libertar as pessoas, aí você vai ser respeitado. Legal, professor. Nesse sentido até que você está falando, da necessidade do profissional estar lá para ter a percepção adequada, do estímulo adequado, no momento adequado, da quantidade adequada, isso é muito difícil de acertar. Não tem fórmula. Não tem a todo fórmula momento, para cada um com a sua individualidade biológica. Então, nesse sentido até de uma variável de treinamento importantíssima que está ligada à intensidade, que é o intervalo de recuperação, a gente sabe quanto mais curto, menos o corpo se recupera o sistema energético, mais intenso vai ficar a próxima série. Você precisa ter uma percepção adequada de proporcionar um intervalo de descanso adequado no sentido de
dele ser longo o suficiente para o corpo se recuperar e ter energia para produzir mais danos musculares, estresse metabólico, tensão mecânica na próxima série, gerando hipertrofia e força, mas ele não pode ser muito curto também para levar o corpo a chegar à sua falha, não por isso, mas por uma acidez metabólica, por aumento da temperatura, por os íons de hidrogênio. Então, controlar ter a percepção do intervalo de descanso, do estímulo exato, é muito difícil. E aí, nesse sentido, eu te pergunto, a gente pode cravar assim, é claro que não tem receita de bolo, igual você falou, mas nos músculos menores, o intervalo de descanso menor seria de 30 a 45 segundos e nos maiores... Em nossa metodologia, também não existe cronômetro. É percepção. Não existe cronômetro, porque nós não somos máquinas. Nós somos seres humanos. Toda e qualquer tentativa de contar ou de cronometrar será falha. Por que ela será falha? Porque nós somos intervenientes de uma série de fatores que se somam. Fatores emocionais, ambientais, alimentou-se bem, não se alimentou bem, dormiu bem, não dormiu bem. Como foi o último treino que você fez? Teve um estresse maior esse dia? Não teve. Ou seja, a tentativa de cronometrar também será falha. Ah, ok. Vou cronometrar o descanso para grupos maiores e para grupos musculares menores. É óbvio que quando você realiza um exercício com maior intensidade para agrupamentos maiores, que exigem um maior débito cardíaco, então seu descanso tenderá a ser maior. Maior quanto? Qual será esse intervalo de tempo? Qual é o objetivo deste treino? Para nós, se você estiver falando em hipertrofia e não aumento de força pura, neste caso, será o mínimo descanso possível. E o mínimo é o mínimo e pronto, não tem cronômetro para isso. Pode ser 10 segundos ou pode ser 2 ou 3 minutos. Não existe um cronômetro para isso. Ah, eu estou preocupado com ácido lático, acidose, íons de hidrogênio, queda no pH do meu sangue. É lógico, a fisiologia vai te dar isso. Mas ela não vai te dar um cronômetro associado aos íons de hidrogênio que se combinam formando radical ácido. Então, isso aí, não existe um cronômetro para esse H2. Não é? O que existe é a sua percepção de você olhar para aquele atleta e falar, volta, mais uma. Outra repetição. Você manda. Você não obedece. Ou você é treinador, ou você é personal, vai limpar a bunda do cara lá. Eu sou treinador, eu não sou personal. Eu mando e o cara obedece. Ou então, descansa mais, respira. Tem atleta que é afoito, ele quer voltar antes. Pelos sinais subjetivos ou pela malandragem do atleta, que é malandro. E pela malandragem do atleta, você percebe. Ou seja, para nós, é sempre, em termos de hipertrofia e potência, é sempre o menor intervalo possível. É lógico que do início para o final de uma série, o intervalo tende a ficar maior. Por quê? Ele vai se desgastando, depósito de ATP, CP, não é? Os depósitos de glicogênio vão se esgotando, então vai diminuindo o potencial de força. Não é? Então, é uma percepção individual. De novo, toda tentativa de cronometrar será falha. Eu tenho as tabelas, eu tenho os livros de periodização, estão todos aqui comigo. Quem quiser, nos cursos eu falo sobre esses períodos de intervalo, eu falo as fontes, né? Como que isso é processado, mas depois eu instingo o indivíduo a clarear a sua mente e aumentar o seu nível de autoconsciência. Apenas estando autoconsciente é que você vai gerir um treinamento ótimo e adaptado para aquela condição individual daquele indivíduo naquele momento. Legal, Valdemar. Segundo um participante, aí, o tempo de descanso ideal é o tempo que você vai lá, vomita e volta. Mais ou menos assim. Bom, aqui, ó, right. Valdemar, a gente sabe que, falando no sentido assim, a panturrilha e o abdômen, eles foram assim, fabricados por uma função
de longos períodos de esforço, porém para menor intensidade, que é de caminhar, se manter em pé, manter a sustentação do tronco pelo abdômen. Por isso, naturalmente, eles só têm aí um percentual maior de fibras oxidativas, tipo 1. Isso exige um treinamento peculiar para esses grupos musculares, Sim. ou eles seguem a mesma linha dos outros grupos? Sim, é peculiar. O que eu vejo é uma garotada aí. Não podemos deixar de levar em consideração o tipo de sistema, não só o tipo de fibra muscular predominante, mas o sistema de alavanca. O sistema de alavanca da articulação do tornozelo. É o sistema de alavanca de segunda classe, o mais efetivo do corpo humano, com uma capacidade gigantesca de produzir movimento. Então, é uma articulação peculiar, por causa do sistema de alavanca. Ou seja, se você, garoto, quer fazer com que a sua panturrilha cresça, coloca carga, animal. Coloca carga. Lá na academia, lá na Temple Gym, lá na Inglaterra, a máquina de panturrilha tem 0,5 tonelada. Está escrito 1.000, mas é libras. Divide por 2,2. Tem 0,5 tonelada. Nós usávamos 0,5 tonelada e mais uns 200 quilos de anilha do lado. Os vídeos estão aí. O que eu falo, eu provo, porque eu tenho um vídeo pela internet, tenho um livro escrito com data e tudo. Tá? Então, se você ficar de metodologiazinha, fazendo exercício de panturrilha com 20 quilos, essa merda não vai crescer nunca, o animal. Então, progressivamente, coloca carga. 100, 200, 300, 400 quilos. Por quê? Exatamente como o Igor falou. Você já anda o dia inteiro. O volume você já tem o dia inteiro. Porque tu anda. Por mais sedentário que seja o incompetente, ele anda. Quando você for para a academia treinar panturrilha, mete carga. Se tu não acredita nisso, é porque é um derrotado, é um fraco, é um covarde. Agora, se você colocar carga como deve, e muita carga, a sua panturrilha finalmente vai crescer. Porque você precisa de carga, de muita carga, pela característica das fibras musculares e pela natureza do sistema de alavanca interpotente. Se você não entender isto, vai continuar mudando a posição do pezinho, fazendo volume. Volume. Não vai te dar em nada esse negócio aí. Para de frescura, correto? Eu brigo não acredita, muito. vem treinar aqui. Eu brigo muito essa questão também. Eu defendo a intensidade. Aí, quando vem falar de volume, eu falo assim, é igual falar de treinamento de oclusão para mim. Até parece que vai chegar um dia que vai ter um manguito instalado em cada aparelho. Vai ficar com o braço roxo e depois vai lá fazer uma... lindo. É uma aplicabilidade, né? Incrível. O Igor, isso é bom para colocar conteúdo na internet. Para pessoa aparecer técnica. Para youtuber. Visionária, técnica, Katsu, né? É incrível. É um Katsu mesmo esse negócio. É ótimo para clínica de fisioterapia. É verdade. Valdemar, vamos chegar numa parte aqui. Eu queria fazer um ping-pong aqui, para depois abrir para o pessoal fazer algumas perguntas. Então, o pessoal quiser ir fazendo algumas perguntas já. Então, se quiser responder de uma maneira... Porque são perguntas mais simples, né? Sobre a execução de movimentos da musculação. Tomara que eu saiba responder, né? Imagina. Quando eu não sei, eu não falo. Até parece. Que humildade. Então, a gente sabe, então, o seu método de amplitude total é o princípio da hipertrofia. Quanto maior alongamento, a contração sob tensão, ou seja, maior amplitude do movimento, maior a geração do dano, tensão, maior, consequentemente, a hipertrofia, a geração de força. Então, você leva muito em consideração no seu método a questão da carga alta e da aceleração do movimento ali, mas se não tiver execução adequada, porque considerando que o treinamento de musculação é segmentado, de nada adianta, né? Então, eu queria fazer algumas perguntas, a questão assim, simples que a gente vê no dia a dia das academias. Algumas, para mim, assim, eu tenho claro, mas vamos lá. Rosca direta, barra reta ou barra W? Se você insistir em fazer rosca direta com barra W, com barra reta, provavelmente você vai conseguir uma bela epicondilite. Pode ser que isso não aconteça, mas a probabilidade é grande. Porque anatomicamente, o seu bracinho, ele não funciona assim. Existe uma... Se você quiser entender isso, levanta, fica de pé, fecha os olhos e flexiona o seu cotovelo. Você vai ver que a sua mão não